Então, gente, primeiro eu quero agradecer aqui a presença de vocês dois aqui, né? Pra gente é muito bom ter esse apoio de vocês aqui, né? Acreditar no trabalho que a gente está fazendo. Também agradecer quem vai nos assistir, né? Que é um conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho e a gente quer realmente ser relevante para vocês, de alguma forma tá adicionando, né? Algum valor para a vida de vocês. Então, vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, né? Começar aqui por aí. Então, sou o pastor Luiz César e hoje eu estou na condição de presidente da nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, uma denominação que tem 119 anos de Brasil, uma denominação relevante, que tem causado um impacto positivo no reino de Deus, e é sempre um prazer conversar sobre um tema que para minha geração não é muito fácil, mas muito importante e relevante. Eu sou o pastor Tiago Leite, reitor atualmente do nosso seminário da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Tenho 81 anos no nosso seminário e sou dessa geração, após a geração do pastor Luiz César, e tenho a responsabilidade então de fazer essa ponte com ele para essa tecnologia tão importante aí que são as redes sociais. Muito bacana. Então, a primeira pergunta é o seguinte, né? Hoje, estar nas redes sociais não é mais uma questão que as empresas têm feito, né? Então, você pensar no negócio, na empresa, todas elas já estão nas redes sociais há um certo tempo. Só que hoje a gente vê no contexto de igreja que, às vezes, alguns pastores, alguns membros de igreja, liderança, eles têm dessa dúvida se a igreja tem que estar ou não na rede social, até pelos problemas que ela podem vir a trazer, né? Então, essa primeira pergunta que a gente quer levantar para vocês é se as igrejas, né, e todas as instituições que tem a ver com isso, se elas precisam estar nas redes sociais. É uma necessidade que elas estejam nas redes sociais? O que vocês acham? Bom, pensando sobre rede social, eu olho para a história da igreja, aqui mesmo no Brasil, quando começou o trabalho aqui, os computadores que saíam distribuindo Bíblia e material, a ideia que eles tinham é que mesmo que eles não vivessem naquele lugar, estivessem pessoalmente com essas pessoas, que distribuíssem a informação do Evangelho. Nós temos os folhetos, nós temos as rádios, a Rádio Transmundial, que tem uma história tão bonita. Então, sempre foi um desejo da igreja espalhar o Evangelho, mesmo que em massa, mesmo que não seja de uma forma pessoal, ficando muito tempo com a pessoa que ouve. E a internet é como se fosse um upgrade, como se fosse uma expansão muito maior disso. Mais do que rede transmundial, mais do que condutor de porta em porta, a gente tem, através de um celular, a oportunidade de espalhar ainda mais. Então, é uma ferramenta, é o nosso contexto hoje, é uma ferramenta útil, né? E nós devemos aproveitá-la para a expansão e a proclamação do Evangelho. Então, é como se fosse quase uma necessidade mesmo da igreja, né? Eu penso que as redes sociais, elas ocupam hoje um espaço que lá atrás o rádio e a televisão ocuparam. E lá atrás também houve resistência. Também. Né? Quando surgiu o rádio, isso a gente vê lá na história da igreja, os crentes eram proibidos de ouvir. E quando surgiu a televisão, então não se fala, né? Mas com o passar do tempo, essas próprias igrejas que reprovavam o uso do rádio e da TV, hoje são as que mais usam, né? Elas usam e elas entenderam que não poderiam ficar à parte. As redes sociais ocupam o mesmo espaço. No início, alguém pode até rejeitar e entender aquilo como um instrumento muito mais mundano do que para um uso espiritual religioso, mas com o passar do tempo, as igrejas vão aprendendo, vão se adequando, vão usando, depois sentindo até a necessidade. A sua pergunta é se a igreja precisa. Eu digo que não precisa. Ela não precisa. Dá para ser igreja sem redes sociais. Mas é mais difícil, é mais complicado, tem menos alcance, né? Dá pra gente viver numa ilha, dá pra gente viver num monastério, dá pra gente viver sem carro, dá pra gente viver sem telefone, mas é mais difícil. É mais difícil. O alcance é menor, então eu vejo que a igreja precisa absorver e entender, estudar e de alguma forma se promover e promover a evangelização, o reino de Deus, as coisas de Deus ali, da maneira adequada. Rafa, primeiro, eu até esqueci de mencionar, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando de essa ferramenta aí, né? Mas olha um exemplo, o pastor está falando, por exemplo, o John Piper, ele lançou uma frase há algum tempo atrás, de que uma prova de que os crentes têm tempo para oração é o tempo que ficam na internet, né? É o Facebook. O número de conversas no Facebook mostram que crente tem tempo para orar, nunca está ocupado demais. Mas como é que eu soube dessa frase? Pela internet. Eu não comprei um livro
com essa frase escrita, nem ouvi o John Piper pessoalmente lá nos Estados Unidos. Então a própria frase dele, que trouxe lição para a minha vida e para a minha igreja, na época eu estava pastoreando em Brasília, eu falei, irmãos, olha aí, nosso Facebook sempre usado e às vezes a gente gasta pouco tempo na oração. Mas a forma como essa mensagem dele chegou para mim foi através da internet. Né? Uma lição então, sobre a internet. Uma lição sobre a internet pela própria internet, que não chegaria a mim e não chegaria a muita gente. Então é o bom uso dessa ferramenta que é o cuidado que precisa ter. Exatamente. E assim, até em cima dessa questão que foi levantada agora, né, que chegou um conteúdo com a teologia saudável, digamos assim, para você. Então, se a gente entendendo que a rede social é sim uma ferramenta que pode ser importante para a igreja, né? Não é crucial, mas ela pode sim agregar para a existência da igreja tudo. Vocês percebem que existe uma carência de uma teologia saudável na rede social? Quando a gente diz teologia, não é necessariamente o cara que quer expor uma teologia ali, aquela mais profunda e tudo. Mas é se as pessoas que têm usado a rede social como método de evangelismo, elas estão usando certo, elas estão, digamos assim, né, elas estão usando alguma heresia. Vocês acham que existe isso? E se existe, como é que a gente combate esse tipo de coisa? Eu vejo que nós usamos a rede social muito pouco para evangelismo. Poderíamos usar melhor e mais. Até onde eu tenho visto, as redes sociais são usadas para os crentes falarem com os crentes, para a gente colocar uma opinião, uma doutrina, um pensamento nosso para essa religiosidade toda, e não necessariamente falando com aquela pessoa que não conhece a Deus. Do ponto de vista dos crentes, eu tenho visto nas redes sociais muito mais informação do que formação teológica. Informação. Os crentes estão informados, todo dia eles são bombardeados, eles sabem muito, mas formação, teologia propriamente dita, conteúdo, há pouco, e o que há uma preguiça mental, uma letargia. Quando eu posto, por exemplo, alguma coisa no Facebook, eu tenho usado bastante para colocar textos, então ali em particular a reclamação pastor, está grande, as pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem ser formadas, elas não querem interagir com o conteúdo bíblico sólido, elas querem informações relâmpagos. Quase com a teologia rasa, né? Elas querem saber muito, elas querem informação sobre muito, e pouca gente tem tido a paciência de ler. Claro que o Facebook não é um instrumento adequado para isso, mas é um link para aquele texto, para algo maior. Então eu vejo que para evangelização, algo para aquele que não é crente, a gente usa muito pouco, podemos usar melhor. Conquanto a gente tem aí já ensaios e até trabalhos bons sobre isso, e a gente poderia usar melhor. Nós poderíamos deixar de ficar conversando entre nós com as nossas trivialidades e falar mais a esse público que nós queremos, de fato, alcançar. Olha, perigos e vantagens, né? Um perigo é o exibicionismo teológico. Quando há postagens nas redes, não para atingir o coração do pecador, não para alcançar alguém, não para aproveitar a oportunidade. Eu não conheço ninguém de São Paulo e eu posso conhecer através das redes e alcançar o coração dele, mas um exibicionismo teológico. Há uma guerra teológica na internet. Há uma soberba intelectual, né? Há uma soberba intelectual e há uma briga de polos teológicos. Essa esfera de discussão que a gente vê no Brasil hoje, política, entrou para o meio teológico. Então tem discussão na internet que atrapalha e não ajuda o descrente a se apegar ao Evangelho, discussões de teologias, digamos assim, que não sejam a teologia primária, o Evangelho, mas você tem pastores brigando nas redes por dispensacionalismo, amilenismo, por sensacionismo, não sensacionismo, e essa discussão nas redes nem sempre edifica. Agora, qual é a vantagem? É que a internet dá oportunidade para você alcançar lugares que você não alcançaria. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Luiz César que eu preguei lá em Águas Claras, onde eu era pastor, e tinham 60 pessoas me ouvindo, porque a igreja estava no começo da plantação. Na época tinha um irmão da igreja que fazia a filmagem, a edição, e a última vez que eu olhei tinha 20 mil visualizações. Quer dizer, eu preguei, era uma mensagem sobre a restauração da família, e uma mensagem que eu preguei para 60 pessoas
chegou a mais de 20 mil. A teologia Então, saudável, isso é um né? exemplo, né, de que pode ser. Mas você tem hoje, Perguntar Não Ofende, do Augusto Sim, Nicodemos, na Goiânia, né? os Dois Dedos de Teologia, que tem uma contribuição também, tem Voltemos ao Evangelho, o Ministério da Fiel, da Vida Nova, eles têm lançado materiais interessantes. Né? E por outro lado, contrapondo um pouco, nós temos aí postagens que atingem 1 milhão, 1,5 milhão de coisas, evangelho barato, né? De piadas, de brincadeiras, de sarcasmo, de ironia e que, de certa forma, usando o mesmo instrumento para o mal, né? Assim é o mundo, né? O mundo é assim, fora de lá também é assim. Mas nós, com muita responsabilidade, os líderes, os pastores, a liderança da igreja, com maturidade, precisa postar ali aquilo que é certo, aquilo que é bom, com conteúdo. Porque de alguma forma, mesmo a gente achando que ninguém vai ver, ninguém vai ler, a boa teologia é que a gente vai vasculhar e vai achar. O ensino, né? O ensino sempre combateu aquele evangelho que não é o evangelho de Pensando fato, até né? na perspectiva de educação teológica, né? A gente está no seminário. EAD, ensino à distância, tem crescido muito no Brasil e no mundo. Muita gente não está podendo estudar pessoalmente e através da internet. Você consegue disponibilizar isso, né? A própria internet é uma ferramenta de ensino também. Aproveitando, já fazendo uma propaganda, nós temos o IAD no CTCEB. Para quem quiser, é só entrar no site www.ctceb.com.br. Tem lá, Crescendo na Palavra. Bacana. Então, gente, ainda dentro dessa linha aí, né? A gente até tocou aí na questão da sua pregação, que alcançou ali 20 mil pessoas no YouTube. Como é que vocês acham que os líderes, até as pessoas da igreja mesmo, os pastores, o que eles têm que fazer mesmo ali na prática? O que eles têm que postar na rede social? O que eles têm que fazer ali no YouTube, na internet como um todo, para realmente ser relevante ali no meio que ele está? Ou até fora do meio que ele está, né? Em outro estado, em outro país. O que vocês acham que esse cara ele tem que postar mesmo ali para que ele consiga ter uma relevância enquanto igreja na internet? Lá em Águas Claras, em Brasília, a gente fez uma pesquisa e, por exemplo, no Facebook, você escolhe e você pode pagar para que seja divulgado na sua região geográfica. Então a gente usava muito para divulgar os trabalhos da igreja e para que alcance um raio de propaganda na área geográfica próxima à igreja. Então, para divulgar trabalhos, por exemplo, CTCEB, a ICEB, isso ajuda muito, né? E o conselho que eu recebi é que se você tem uma pregação de 40 minutos, posta apenas uma prévia de 3 minutos e com link para a pregação completa YouTube, depois. Né? Uma coisa interessante, pode ajudar. Bacana. Talvez eu queira responder dizendo o que não se deve postar inicialmente, né? As pessoas não precisam saber muito do que nós postamos. Ninguém precisa saber de coisas particulares das igrejas, dos pastores. Eu acho que a gente tem que postar aquilo que de fato é relevante, que traz edificação. Quando Paulo fala do culto, por exemplo, que ele seja feito para edificação, a gente tem que fazer essa pergunta, ter esse bom senso, esse critério, de escuta, isso aqui vai fazer diferença? Isso aqui vai acrescentar? Isso aqui vai causar algum impacto positivo na vida de alguém? Porque se a gente fizer essa pergunta, talvez a gente já exclui muita coisa. Outro fato importante, outra necessidade é do pastor, especialmente, não ficar refém, né? Eu conheço pastores e a gente tem visto isso que parecem que eles passam o dia inteiro nas redes sociais. Eles estão sempre comentando, eles estão sempre de prontidão, eles estão sempre ali. Parece que eles não têm vida fora dali. Né? Então a gente até fica pensando ali, o que esse pastor faz da vida? Porque responde tudo, comenta tudo, sabe de tudo, posta tudo. Escuta, ele tem tempo para evangelizar, para cuidar das ovelhas, para preparar um bom sermão, ou ele ficou refém? Porque é possível a nossa mente ser capturada pela rede social de tal forma que nós ficamos refém e o nosso ministério se resume ali, fica aqui circunscrito aquilo ali, outra dificuldade. E enquanto a gente tem toda a oportunidade de colocar coisa boa e fortalecer, por exemplo, a comunhão da igreja, porque eu disse no início que a internet tem mais informação do que a formação, mas mesmo a informação tem que ser boa. Informar aquilo que é bom, né? Se nós somos informados que há um problema lá na África de perseguição, ponto, isso é uma informação boa para a gente orar mais.
Se nós estamos informados que é um projeto lá no Piauí de construção de poço artesiano pela nossa igreja, é uma boa informação. Eu acho que o cuidado é isso. Até na informação tem que tomar cuidado, né? De ter aquela ética, né? Ao passar uma informação, né? A gente vê muito em grupo de igreja chegando assim, coisa que não é verdade, E né? essa preocupação, ela vai além do meio cristão. Por exemplo, recentemente o Instagram tirou a numeração dos likes, não é? Não sei se é temporário ou se é perpétuo, porque... Teoricamente permanente, porque havia um vício de likes, de quantas pessoas gostaram das postagens. E isso estava gerando uma comparação que estava atrapalhando as postagens. Fica refém, né? Fica refém dos likes. Você só faz algo se puder registrar. Exatamente. E aí, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que é o do Facebook, ele já disse que os filhos dele não acessam. Então, os próprios mentores de algumas ferramentas de redes sociais, eles protegem os seus próprios filhos. Eles sabem que isso pode provocar um vício, um excesso. Mas tem essa vantagem, por exemplo, eu fiz uma live em Nampula, uma cidade do norte de Moçambique, embaixo de uma árvore, com um grupo de crianças ali sendo evangelizadas. Evitei o rosto porque não podíamos mostrar, mas você tem a oportunidade de despertamento missionário. Então, o uso correto da ferramenta, e o Facebook, o pastor Luiz César tem também, isso é uma característica dessa nova geração. Ele tem esse caráter diário, né? E pode trazer uma certa edificação se for com equilíbrio. Por exemplo, eu tenho as minhas postagens teológicas, mensagens de divulgação no seminário, mensagens de textos devocionais, mas eu posto uma foto minha com meu filho no piano, uma foto minha levando ele para a escola de vez em quando. E essa vida pessoal que mostra que o pastor, o reitor, o presidente, ele tem uma vida familiar, pode trazer, se for com equilíbrio, uma edificação. Puxa, seu filho é lindo, hein, pastor? Puxa, a sua esposa, que legal. Então há uma aproximação com o público, que é boa também, mas tem que ter esse cuidado. Tem que ter cuidado. Beleza, muito bom, muito bom. Só pra gente fechar isso aqui, né? Acho que a gente tratou um pouco de como é que as igrejas, as instituições usam bem as redes sociais. E como é que um membro comum ali membro comum assim, né? Uma pessoa ali que só frequenta a igreja ali tudo, tem um ministério ou outro, mas ele quer postar alguma coisinha que vai ser relevante na rede social. Ele não tem uma grande formação teológica, mas de alguma forma ele quer usar aquilo lá como uma estratégia mesmo ali de evangelismo, de edificação. O que vocês acham que esse tipo de cidadão aí pode estar postando no Instagram dele, no Facebook dele? Bom, um membro comum que não é o pastor, ele pode compartilhar, eu já vi muito isso, a mensagem que ele ouviu, a reflexão que ele fez depois de ouvir uma devocional. Ele pode compartilhar que ele começou a ler um determinado livro que foi indicado por alguém, né? Isso, a gente fala que ovelha precisa de ovelha, né? É diferente quando só o pastor fala, faça isso, leia isso, você vai ser edificado. É diferente quando uma ovelha vai lá, é aquele testemunho, é a oportunidade que muitas igrejas antigamente davam, e algumas ainda dão, de dar uma oportunidade para o irmão ir lá na frente, dar aquele testemunho. Boca a boca. Né? Ele fala, olha, essa semana eu estava orando pelo meu filho e tal. Então esse testemunho pode ser edificante, né? Agora, ele precisa de filtro, né? Ele tem que ter cuidado. Não entra em redes sociais foto de irmã cristã evangélica com decote. Só para mencionar, né? Isso aí é algo que é muito... A gente que é pastor de jovens lida muito com isso, né? Que mensagem que você passa, né? De sensualização, e existe muito isso. Isso está dentro das igrejas, isso está permeado dentro das igrejas. Você mostrar a sua beleza, né? E isso é um perigo, né? Eu penso que também ele pode compartilhar as necessidades e oportunidades da própria igreja local, né? Então a rede social é um caminho bom, é uma grande divulgação daquilo, um culto especial, alguma coisa assim. Uma pessoa da igreja, um membro da igreja, ele tem muito mais acesso a pessoas não crentes do que o pastor. Numa pesquisa feita lá pelo Christian Schwartz, pelo pessoal do DNIT, do Movimento Natural da Igreja, demonstrou que com 10 anos o pastor, depois de pastor, ele não tem nenhum amigo não crente, nenhum amigo não cristão. E os membros da igreja têm amigos, gente que ele pode chegar mais. Então ele pode usar essa rede social nas pontas muito mais do que a liderança, do que o pastor. Ele pode alcançar gente que o pastor não alcança, né? Então, às vezes, uma mensagem aqui é algo bom mesmo, relevante. Claro, ele vai ter que ter o seu próprio crivo. De vez em quando a gente vê os crentes postando coisas que não fazem parte do nosso ambiente cristão.
E ele acha que tem, ele não tem o próprio crivo. Isso é um perigo, não é? É um perigo dele repartir, divulgar algo que é até errado. De vez em quando a gente olha lá um conteúdo e fala, isso aqui não pode ter sido um conteúdo. Porque às vezes ele olhou no início, ele achou, ele não tem o crivo para dizer, não, no final isso aqui atrapalha mais do que beneficia, né? Eu acho que todos eles precisam ter esse cuidado para fazer aquilo que é melhor, ter aquele crivo, bom senso. Se não souber, pergunta. Sim. Conversa com uma pessoa, né? Ou seja submisso a alguém que, irmão, tira isso aí não foi bom. Não é esse o nosso papel de liderança? Né? É verdade. É isso aí. Algo que tem me preocupado muito é o crente que está deixando de ir à igreja, de se reunir, de frequentar. Para assistir só na internet. Para assistir só na internet. Só online, né? Antigamente era o telecrente, porque ele via televisão. Agora é o crente de rede social. Então ele entende, ele acha que se ele ouvir uma mensagem, ele pode escolher, ele está cumprindo com o seu dever, o seu exercício. É um grande perigo. De congregar, né? É um grande perigo. Perigo, primeiramente, dele escolher o que quer ouvir. Ele não está sujeito à pregação expositiva da palavra da sua igreja. É o perigo dele não receber nenhuma disciplina, nenhuma correção, nenhuma exortação, porque ele escolheu aquilo que ele quer ouvir. Ele mesmo escolhe o seu gosto, ele tem o seu cardápio. Hoje eu quero ouvir fulano de tal. Hoje é esse outro, amanhã eu vou ouvir esse. Ele perde a comunhão do calor da igreja, ele perde a oportunidade de orar por alguém, ele perde a oportunidade de ministrar alguém. E ele perde a oportunidade de ser disciplinado pela igreja, né? Então, nesse sentido, esse irmão que está deixando a comunhão da igreja para ficar na rede social, no isolamento, ele está correndo um grande risco. Ele está perdendo muito. A rede social não é igreja. Não é congregar. Não é congregar, né? Aquele pastor que está pregando não é o seu pastor. Ele não é o que se preocupa com a sua alma, não é aquele que orou, que preparou um sermão para a sua igreja, debaixo da comunhão, da orientação de Deus, para aquela comunidade, para Deus falar com aquela congregação. Então esse é um perigo que nós temos que ter. Sem falar na bênção do uso dos dons dentro da igreja. Exatamente. Ele não se beneficia dos Tem alguns dons que né? só consegue usar em comunidade, né? Os mandamentos de mutualidade só conseguem ser vividos dentro de um contexto de comunidade. Ele está sendo aquele sem igreja. Ele pode até ouvir mensagem semanalmente, mas ele é um sem igreja. Exatamente. Mas um sem igreja pior do que o que se afasta de vez. Porque ele acha que está certo, né? Ele acha que estando conectado com a rede social e ouvindo uma mensagem ali, ele está dentro de um contexto certo que não está. Só testemunhando, né? Eu conheço o pastor César há muitos anos. E o pastor César gravava um CD, mensagens que edificam. Tá vendo? Agora nem precisa mais do CD, pastor. Agora é só Spotify ali. Spotify, podcast, né? Bacana. Mas nós já tínhamos naquela época, lá em 2002, 2003, gente que pegava o CD que não era da igreja e agradecia, era abençoado por aquilo. É um exemplo, né? Sim, com certeza. Muito bom. Gente, então pra gente fechar aqui, né? A gente vai dar uma oportunidade pro pastor Luiz Sérgio tá fazendo uma pergunta pro pastor Tiago. Se eu fizer uma pergunta difícil, outro faz também. Simples. Eu pergunto pro Tiago como é que hoje ele, na reitoria do CT7, ele tem usado e quais são os desafios da rede social para divulgar os seminários, os cursos e ter mais alunos e impactar um pouquinho mais aqueles que são vocacionados. Um desafio e aí o Rafa tem ajudado tanto a gente, tanto o CTCEB quanto a Mian e a empresa aqui, né, a Tink, é sair do amadorismo, né? Porque a gente aprende como pastor na igreja e a gente ir fazendo as coisas, né, por conta própria. E isso sai de uma forma amadora, o alcance é menor. A qualidade da imagem, a qualidade do áudio, a qualidade da edição do produto final. Então, é um desafio as igrejas, as instituições como o seminário sair do amadorismo mesmo, contratar uma empresa e entender que vale a pena investir nessa ferramenta. Outro desafio é sempre conscientizar aqueles que estudam com a gente por EAD, à distância, de que a formação integral, até tenho escrito sobre isso num trabalho que a gente está fazendo, sobre a importância da formação de um pastor, de um ministro, de um educador, de um missionário de forma integral. Pela internet é possível transmissão de conhecimento teológico, mas a educação do caráter, o mentoreamento, o acompanhamento, ele precisa ser feito de forma pessoal. Né? Então a internet ela é uma introdução, né? Mas ela não fecha essa formação, ela não é suficiente. Né?
Agora, alguém que está longe, por exemplo, lá no Nordeste, no Sul, não pode frequentar Nossa, o você tem o curso por módulos, né? Por módulos, ou ele não pode tem. fazer o de módulos, não pode fazer o bacharel, não pode fazer o residência, ele faz o IAD, mas ele procura o seu pastor, ele procura a sua igreja para ter esse acompanhamento. E esse EAD, só pegando aqui uma parte, o EAD é um curso básico de 1 ano, né? Mas ele é apenas, ele é bom, ele já forma, ele já ajuda muito, mas ele é para criar o gosto. Para ter pela teologia, então a partir do EAD pessoas querem estudar mais. Faz uma amostra. E aí eu retorno a mesma pergunta para o pastor César, que é o nosso presidente da denominação. Como denominação, nós temos aí quase 400 igrejas sendo supervisionadas pela diretoria que ele dirige. Como então a gente pode usar isso, pastor? Eu vejo hoje que as redes sociais elas já ajudam muito. Eu fui presidente da denominação há 20 anos atrás, 22 anos atrás. E naquela época a comunicação nem existia Instagram, era via e-mail, telefone, né? Hoje é mais fácil comunicar, conversar, tratar de assuntos. Hoje eu posso até estar viajando, eu estou, por exemplo, num hotel, numa outra cidade e estou tratando de negócios da ICEB, de algumas situações, como se eu estivesse sentado na minha cadeira, na minha sala. Então isso aí é maravilhoso, é maravilhoso. Então, nós podemos fazer isso, os pastores podem usar para alcançar os seus crentes, para aconselhar, para chamar, para convidar, para dar um alô. As igrejas, a igreja não é uma empresa, mas ela tem um produto. O produto é o evangelho, o produto é aquilo que nós queremos oferecer, que sabemos que a comunidade precisa. Então ela pode usar a igreja. E a profissionalização da igreja, né, digamos assim, na rede social, não precisa ser necessariamente mundana, né? Ela traz benefícios. Por exemplo, uma boa música, uma boa palavra, um bom testemunho, isso causa um impacto. Então, com certeza, os pastores precisam aprender. É possível ser igreja sem isso. Eu tenho muito respeito pelos nossos pastores um pouco mais idosos, que não têm o interesse ou mesmo não têm a condição financeira ou se não alcançar aquele estilo de usar as redes sociais. Eles fazem ministérios vibrantes, maravilhosos da mesma forma e com impacto aí relevante na sua comunidade, né? Mas aqueles que se atrevem, que aprendem um pouquinho mais, com certeza eles alcançam um pouquinho. As redes sociais, a nossa igreja, a nossa denominação, os pastores têm usado para divulgar seus trabalhos, seus cultos, uma música boa, uma mensagem boa, cada vez mais, cada vez com qualidade melhor. A igreja não é uma empresa, mas tem um produto que é o Evangelho, é Jesus, ela precisa fazer isso conhecido, né? Deus quer ser conhecido, então nós usamos esses recursos. O fundador da nossa denominação, Frederic Charles Glass, quando ele iniciou seu trabalho de comportagem, ele andava a cavalo. 4 cavalos carregados de Bíblia andando por esse Brasil todo. Quando ele terminou, aí mais ou menos na década de 40, ele já tinha um carro. Então veja que ele entendeu que se precisar andar a cavalo a vida inteira, anda. Tá certo, mas é mais difícil. Mas se puder ter um carro, melhor ainda. Se nós pudermos fazer um ministério sem rede social, se nós precisarmos fazer, nós vamos fazer. Alguns fazem, e eu tenho muito respeito por aqueles que fazem. Mas se a gente puder usar esse instrumento, essa ferramenta e acrescentar, eu penso que a eficácia é um pouco. Com certeza. Isso é interessante, né? Pensar o mundo começa num jardim e termina numa cidade, né? Mesmo que a cidade lá de Apocalipse seja literal ou não, mas a figura que Deus usa lá na revelação com João é de uma cidade, não de um jardim, né? Então há até na compreensão da teologia bíblica esse progresso dentro, né? Agora, Rafa, não sei se já é a palavra final ou não. Eu queria só mencionar que me vem à mente muito ouvindo e falando sobre esse assunto. Paulo diz pra gente: insta, quer seja oportuno, quer não, aproveite as oportunidades, né? Lá em Atos 17, quando ele está em Atenas, ele vai na sinagoga, depois ele vê que não era lá a única rede social da cidade, que havia o Areópago, que havia uma rede social mais forte, ele vai para lá. Então ele aproveita esses ambientes. Então se Paulo estivesse aqui hoje, talvez o Areópago dele fosse a rede social também, né? É claro que lá foi de forma pessoal, e a internet é mais impessoal. Mas, por exemplo, na Reforma Protestante, né? Não foi só dentro da providência de Deus, Lutero e as 95 teses. Foi também Gutenberg e a invenção da imprensa,
que fez com que essas mensagens de Lutero, né, pastor, Chegasse, se espalhassem na Europa e trouxessem esse... E as músicas, né? E as músicas Martinho Lutero dizia assim, foram, vocês podem esquecer minhas mensagens, mas as minhas músicas não, né? A música foi um Eu gosto instrumento muito. que ele... Bom, Da minha parte, eu quero agradecer o convite, a experiência, a companhia do pastor Thiago, até mais, Deus abençoe. Espero aprender um pouco mais das redes sociais, espero não ficar refém delas, espero que os nossos colegas, pastores e irmãos não fiquem, que eles usem com critério, com carinho, que o inimigo das nossas almas não alcance vantagem, há muito escândalo, há muito erro, há muita falha. Nós tomamos muito cuidado e fazemos o ministério com profundidade, dando mais formação do que informação nas redes Bacana. sociais, né? é uma honra, obrigado. Esse cuidado é importante porque se você discute com alguém qualquer coisa, fala uma besteira ou fala algo impensado, ali com aquela pessoa se resolve fácil. Na internet, o print é eterno. Não é isso que dizem? Exatamente, o print Então, é eterno. Tá na internet, tá pra sempre. O Facebook fala o que tá cheio o coração, a gente podia até parafrasear. Então tem que ter muito cuidado mesmo com isso. Sim. Muito bom. Eu também quero agradecer muito vocês aqui pela presença de vocês. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem está nos assistindo também vai aprender. Então, em nome da FINC, agradecer vocês. A gente vai deixar aqui também o linkzinho do Instagram, né, da ICEB.oficial, mas a gente vai deixar aqui na legenda. Lá a gente está produzindo muito conteúdo, né? Tem vídeo de vocês, tem alguns conteúdo bem interessante que é das marcas das igrejas que mais crescem no mundo. Marcas de qualidade. Marcas de qualidade. Mesma coisa aqui do CETECEB, que é CETECEB.oficial. Vamos deixar aqui também. Lá também é um conteúdo bem bacana. Então, convidar vocês também a dar uma olhadinha lá no site deles, no Instagram deles. Então, finalizamos aqui, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Viu? Obrigado. Uma honra. Até mais.